Olá, e nesse episódio do Viva Saúde, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Novembro Azul. A gente vai trazer a saúde do homem como pauta. E eu recebo para essa conversa o urologista Dr. Michael Ramos. E se você quer saber mais sobre esse assunto, fica com a gente. E eu recebo então hoje aqui no estúdio o Dr. Michael, ele é urologista e a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde do homem de uma forma geral, nesse Novembro Azul, ressaltando a importância de todos os homens procurarem, né, um médico quando precisarem de ajuda. Mas antes eu quero agradecer, doutor. Muito obrigada. Eu cheguei no consultório do doutor e falei assim: doutor, você tá me enrolando, eu tô te chamando já faz tempo para gravar. E ele disse: Aline, a gente já tá com a data gravada, já tá com a data Tá marcada. marcado. Ah, doutor, mas deu certo então, Deu né? certo, deu Muito certo. obrigada por estar aqui, tá? Bom, Aline, primeiramente eu que agradeço o convite, né, para nós, médicos urologistas, que é uma especialidade talvez não tão amplamente difundida, a gente poder falar um pouco sobre saúde, né, onde a gente pode atuar, onde a gente pode auxiliar o paciente, tanto homens quanto mulheres, é muito importante. Então são oportunidades como essa que a gente tem de falar, né, e trazer alguma informação. A informação ela está disponível para todos, mas o que a gente bate muito na tecla é informação de confiança. Então, uma informação que essa pessoa pode levar, pode transmitir para outras pessoas. Então, a importância de programas como o Uhum, seu aqui, né, essa oportunidade de a gente poder falar sobre isso. com certeza. Doutor, vamos falar então sobre, o Novembro Azul. Por que surgiu essa data e como que ela é vista hoje, até pela sociedade, né, de urologistas? Como é que vocês enxergam a importância do Novembro Azul? Então, Aline, é bem interessante essa pergunta, porque ela começou, de certa forma, de uma maneira até um pouco engraçada, que foi um movimento que iniciou em 2003 na Austrália, 2003. onde alguns amigos se reuniram, né, para falar um pouco sobre saúde masculina. E como que foi que eles optaram para chamar a atenção? Eles utilizaram um bigode durante o mês de novembro, então um movimento ficou chamado como Movember, que é a junção das palavras de November, do mês de novembro em inglês, com mustache, né. E estava um pouco fora de moda na época e chamou muito a atenção. E aí as pessoas vinham perguntar para eles: "Mas por que desse bigode?". "Não, o bigode é só uma questão que a gente falou para chamar a atenção para a saúde masculina". Isso se espalhou pelo mundo, essa questão sobre falar sobre saúde masculina e chegou ao Brasil também. Então, a partir de 2011, né, onde o Instituto Lado a Lado e outras instituições, também, viram a importância da gente falar sobre a saúde masculina, câncer de próstata inicialmente com mais ênfase, mas todas as doenças relacionadas à saúde do homem. Então, a partir de 2011, todo ano a gente vem, né, no mês de novembro divulgando essas informações e falando sobre saúde masculina. É. E o urologista, doutor, ele atua muito, né, na saúde masculina, mas ele também atua com a saúde feminina, né, e tem muita gente que não sabe isso. Sim, essa é uma outra pergunta muito comum que nos fazem, né. "Ah, mas eu não sabia que o urologista também atende mulher". Sim, atendemos homens, atendemos mulheres, né. O urologista, ele está focado principalmente em tratar doenças ou na prevenção de doenças relacionadas ao trato urinário, tanto feminino quanto masculino, né. Então, problemas de cálculo urinário, infecções urinárias recorrentes, incontinência urinária, além de outros problemas também, como tumor de bexiga, tumor de próstata, né, o câncer de rim, enfim, que atingem tanto homens quanto mulheres. Então, é mais uma oportunidade também de a gente poder tirar alguns mitos de que o urologista não atende mulher, e não é verdade, atende sim, olha, boa parte dos atendimentos é relacionado às mulheres, acredito que até 50-50. É porque assim, essa coisa da cistite, né, dessa infecção urinária, eu acredito, né, que seja mais recorrente até em mulheres do que Sim. em homens, né. Sim, é mais recorrente nas mulheres, elas nos procuram com maior frequência, muitas vezes encaminhado por algum outro médico, por algum outro profissional, ou mesmo pelo seu ginecologista, né, por uma outra opinião, para ver alguma outra situação diferente onde o urologista possa atuar e a gente poder investigar, enfim, essa questão também. Sim, com certeza. Mas o nosso foco aqui é o Novembro Azul, então, na sua especialidade, doutor, para quais doenças a gente pode hoje estar ligando um sinalzinho de alerta
nos homens que estão assistindo a gente? Então, o Novembro Azul começou com esse movimento focado principalmente no câncer de próstata, Tá. né. O câncer de próstata que nos homens tem a segunda maior incidência, né, do câncer, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. E ele também tem o número de casos tem aumentado, né, ano após ano, e a estimativa, por exemplo, no último triênio, 2023, 24 e 25, é que a gente tenha em torno de 72.000 novos casos de câncer, o que é bastante, né. Então, inicialmente, foi um movimento que veio para nos alertar sobre o câncer de próstata. Por que nos alertar? Porque normalmente, na sua fase inicial, não causa sintomas. E essa é uma preocupação que a Sociedade Brasileira de Urologia e outras sociedades no mundo têm de divulgar essa informação, né, trazer esse conhecimento para o público, pois na fase inicial não traz sintomas. Então, por isso da prevenção, por isso a importância de você fazer exames preventivos, uma consulta, eventualmente quando você não tenha sintomas e exames de rastreamento também, tá. Sim. Mas além do câncer de próstata, que é o foco, ou foi o foco inicial, hoje a gente expandiu para outras doenças também, pouco conhecidas talvez, como o aumento benigno da próstata, que a gente é conhecido como hiperplasia prostática benigna, Uhum. que é uma situação muito mais comum nos homens do que propriamente o câncer de próstata, né, e tem tratamento, enfim. Então É quando a trazendo próstata isso. fica mais Isso. inchada, fica maior. Quando ela cresce, né, devido à exposição masculina ao hormônio, fatores de risco também podem existir, síndrome metabólica e outras situações, e essa próstata ela vai aumentando de tamanho. E nessas situações, que são mais comuns com o passar da idade, a partir dos 40, 50 anos, ela pode sim daí trazer alguns sintomas, como dificuldade para urinar, uma dor a urinar, dificuldade de fazer todo o esvaziamento da bexiga, acordar por muitas vezes à noite, ou mesmo sangramentos. Então, quando você tem um sintoma, você não deve negligenciar isso. Com Uhum. certeza deve procurar ajuda para saber do que se trata. Sim, mas quando acontece esse tipo de problema, o tratamento pode ser medicamentoso ou é sempre cirúrgico? Pode, pode. Boa parte dos tratamentos que a gente faz para próstata aumentada, né, que é a hiperplasia prostática benigna, pode ser feito com medicamento, né, medicamentos que auxiliam a melhorar essa questão do fluxo urinário e esvaziamento da bexiga, bem como auxiliam também a diminuir essa próstata. Então nós temos medicamentos, né, já conhecidos de longa data, que atuam no tratamento e em algumas situações onde eventualmente ela não surte o efeito que a gente espera para aquele paciente, não responde tão bem, a gente tem outras opções de tratamento hoje em dia com procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, né, muitas vezes sem necessidade de grandes incisões, né, ou grandes cortes, né, que são feitos pelo canal urinário, pela uretra, com auxílio de endoscópios ou vídeo. Então, a tecnologia no tratamento avançou muito, a gente tem muita opção hoje em dia. Com certeza. Mas um paciente que chega, né, hiperplasia? Hiperplasia prostática benigna. Chega com essa hiperplasia, que eu não vou falar o nome inteiro, ele geralmente acha que está com câncer? Essa é uma pergunta bem importante, porque quando o paciente já tem o sintoma, ele fica mais preocupado. É. E aí ele tende a procurar o auxílio, tende a ir numa consulta, né, ou buscar um pronto atendimento muitas vezes. E ele fica um pouco assustado, porque quando começa a ter uns sintomas, principalmente quando é dor, sangramentos, ele acende um sinal de alerta. E é nesse momento que ele nos procura. Boa parte das vezes ainda está no estágio inicial e a gente tem várias opções de tratamento e consegue resolver. Em outras situações já está num estágio mais avançado. E quando a gente pergunta para esse paciente, mas há quanto tempo você está sentindo isso? Não é raro a gente ouvir que já está há alguns meses ou alguns anos, né? Já tem alguns meses, estou com uma dificuldade para urinar. Então, o objetivo de a gente estar aqui hoje é justamente trazer essa informação, para que você não negligencie os sinais, os sintomas que o corpo transmite, que o corpo demonstra. Qualquer sintoma, marque com seu médico de confiança, né, para você tirar essa dúvida. Então sim, nós temos boas opções de tratamento e muitas das vezes ele nos procura com essa dúvida: "Ah, doutor, será que eu tenho câncer? Será que eu tenho câncer de próstata?" Mas aí vocês precisam fazer a biópsia, porque pode ser que também tenha, né? Exatamente. Em algumas situações, a gente avalia, né, o paciente de forma individual.
de acordo com a idade, de acordo com o histórico de saúde dele, de acordo com os fatores de risco. E aí voltando um pouco para os métodos de rastreamento, né, a gente se baseia nos protocolos que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza. Então, para todos os homens a partir dos 50 anos, nós normalmente indicamos exames de rastreio, tá. Então seriam o exame do toque retal, o famoso toque retal, né, e o exame do PSA, que é um exame que é feito no sangue, é uma proteína produzida pela próstata, onde a gente consegue maiores informações. Sim, a partir dos 50 A anos. partir dos 50 anos para todos os homens Tá. e a partir dos 45 para os homens que têm algum fator de risco, que são normalmente história familiar positiva para câncer de próstata, Familiar é meu pai e meu avô. normalmente parentes de primeiro grau, Tá, né, pai, tio, irmãos, né, que são mais próximos, tá. né. Os pacientes afrodescendentes têm um risco aumentado também, então a partir dos 45 anos, pacientes obesos também têm um risco aumentado, você individualiza cada caso para indicar, né, esse rastreio 5 anos antes. Sim. Baseado nesses exames e no que a gente encontra no rastreio, aí sim a gente tem que partir para o diagnóstico. E o diagnóstico pode ser feito com a biópsia de próstata, além de outros exames como ressonância multiparamétrica, PET-PSMA, enfim, outros exames que surgiram ao passar dos últimos anos aí Hum. também. E doutor, você acredita que muitos homens deixam de fazer esse rastreio, porque eles têm medo do toque retal? Infelizmente sim, infelizmente ainda a gente vê isso, né, a busca pela saúde, às vezes o paciente fica inseguro, né, normalmente, eh, é um parente que marcou, a sua esposa que marcou, a filha daquele Surpresa, paciente abre o que o marcou aquela prontuário. consulta e insiste com esse paciente para consultar, mas ainda tem um pouco de tabu sim, né, a gente com esse tipo de oportunidade, a gente consegue trazer essa informação. O Novembro Azul é para isso, é para tirar esse mito, né, é um exame que ele é um pouco desconfortável, porém ele é indolor, ele é rápido de ser feito, né, e a gente em todo o ano, nesse período de novembro, a gente sempre ressalta sobre esse assunto, a importância do rastreio. Por que a importância do rastreio? No diagnóstico do câncer de próstata, quando a gente, eh, descobre esse câncer nos estágios iniciais, a chance de cura é muito grande, Pois é. acima de 90, 95% em alguns casos. Então é por isso que o exame de rastreio é tão importante, porque se a gente descobre nessa fase inicial, nós temos muitas opções de tratamento, inclusive alguns tratamentos que não precisa nem cirurgia, radioterapia, que a gente chama de vigilância ativa, que é observar esse tumor, né, para ver se ele vai se desenvolver, para ver se ele vai ficar agressivo. Então, por isso da importância dos exames de rastreio. E tem que fazer essa combinação do PSA com o toque retal, porque eu acredito também que muitos homens chegam e falam: "Não, mas eu quero fazer só o exame de sangue", mas Sim. Isso é bem comum, é. tá, os homens falarem sobre isso, porém em algumas situações mais raras, né, em torno de 20% mais ou menos, o exame do PSA pode estar normal e o toque alterado, e o diagnóstico ser descoberto a partir dessa suspeita. Não que necessariamente o toque retal vai descobrir a doença, porém ela vai levantar uma suspeita para nós. Quando a gente, identifica um nódulo mais endurecido, uma próstata irregular, e aí, baseado nessa informação, que a gente vai prosseguir com os exames mais invasivos, como a biópsia de próstata, que aí sim Hum. vai nos trazer informação do diagnóstico. Então, em alguns casos, infelizmente, pode acontecer do exame de sangue, por exemplo, não estar alterado e o Isso. toque estar alterado. Aham. E doutor, se eu tenho 50 anos, eu sou homem, tenho 50 anos, fiz os exames de rastreio, que o PSA e o exame de toque básicos, assim, para Sim. próstata, né. No outro ano eu tenho que fazer de novo. A conduta, de cada paciente, ela é bem Hã. individualizada, tá. Isso é discutido entre, o paciente e o médico de confiança dele, tá. Existem alguns protocolos que são a nível de população, né, como um todo, por exemplo, a nível de país, a nível de estado, que são protocolos para todos os homens. E você vai ali no aquele atendimento, né, com o teu paciente e individualizar. Uhum. Só para dar um exemplo, quando o paciente tem maiores fatores de risco, né, que tem de repente, algum parente de primeiro grau que já teve a doença, o paciente que está, por exemplo, com um exame alterado,
a partir dos 50, 51 anos, é diferente daquele paciente, por exemplo, com 75, 80 anos. Você deve individualizar cada caso, mas como uma regra geral, né, avaliação pelo menos anual, né, é o que é preconizado atualmente. Sim, com certeza. E doutor, além da próstata, já que a gente está falando do Novembro Azul e a gente vai ressaltar a importância do cuidado da saúde do homem em geral, tem algum outro alerta para algum outro tipo de câncer que você acha importante a gente falar aqui? Tem, com certeza, né, o urologista como médico do homem, claro, da mulher também, mas o homem a gente vê que ainda tem um certo, uma certa, né, digamos assim, resistência em consultar, né. Não é uma rotina, de repente, igual a mulher que já consulta o seu ginecologista desde a adolescência, já cria aquele hábito, o homem muitas vezes não tem aquele médico de confiança que acompanha ele depois que ele para de acompanhar com o pediatra, né, então, na adulto jovem, adolescente, talvez às vezes fique um pouco Desorientado pra saber. desorientado para saber com quem acompanhar. É. O urologista pode fazer esse papel. Ah, Então, tanto para outras doenças, como para orientações também, como outras situações que a gente tem, gravidez indesejada, dificuldade de ereção, infecções sexualmente transmissíveis, são outros assuntos que a gente pode abordar também. Mas falando um pouco dessas doenças que você comentou, a gente tem outras situações onde, são até mais prevalentes, como, por exemplo, cálculos urinários, né, famosas pedras nos rins, doenças relacionadas, por exemplo, a câncer de rim, câncer de testículo, né, então câncer de bexiga também. Então são outras situações onde a gente pode, naquela consulta que o paciente veio muitas vezes para tirar uma dúvida, a gente observar algum sinal ou algum sintoma relacionado a outro problema. Então, por isso a importância sempre de acompanhamento. então, se eu sair do meu pediatra, eu sou um homem, eu já não tô mais no pediatra, tô ali meio perdido, eu posso ir no urologista para ele me acompanhar, hum, minha saúde até de forma geral, mas orientado também para essas muito interessante, doenças, né, sexualmente transmissíveis, enfim. Eu acho que essa informação é muito válida, doutor, porque muitos, né, não tem realmente essa orientação, assim, de Isso é uma coisa bem interessante, porque o Novembro Azul veio com essa campanha, né, da de saúde masculina, do câncer de próstata inicialmente, porém a própria Sociedade Brasileira de Urologia viu essa lacuna e já tem outros programas durante o ano, né, fora o Novembro Azul, que é sobre a saúde do adolescente, né. Então, o adulto jovem, o adolescente que normalmente é saudável, né, que muitas vezes não apresenta um problema de saúde, mas que busca o urologista para ter nele o seu médico de confiança, para tirar suas dúvidas, né, para trazer alguma informação, Uhum. para muitas vezes fazer o acompanhamento com exames de rotina, Isso. né, saber sobre outros medicamentos que eventualmente está usando, Hum. então ele traz essas dúvidas, né, e faz esse acompanhamento, né, com periodicidade, né, fazendo todas as informações ali que às vezes ficam muito na dúvida mesmo, né, Isso, e aí eles se sentem mais seguros, com né, certeza. até para trazer as suas dúvidas. Uhum. E doutor, pra gente já ir encaminhando pro final, eh, câncer, né, doenças, o câncer pode ser aqui, pode ser ali, mas os fatores de risco, tem uns que já são gerais para todo mundo, né, Sim. e para os homens também. Para os homens também. Então, o câncer de próstata especificamente, ele não tem um fator de risco causal, digamos Tá. assim. Porém, ele tem os que a gente já Isso. comentou, né, além da questão da alimentação. Alimentação. Alimentação rica em gordura é prejudicial, o sedentarismo está relacionado ao aumento da prevalência ou, enfim, dos problemas relacionados ao câncer de próstata. O sobrepeso, a obesidade também, né? Além de outras doenças, né, que pode trazer, como alterações, enfim, da pressão arterial, diabetes, então isso, né, esses cuidados são cuidados gerais de saúde, mas que também ajudam a prevenir o câncer de próstata, né. Uhum. Uma outra situação, por exemplo, você perguntando na prevenção, a gente tem o câncer de bexiga, Uhum. que um dos principais fatores está relacionado ao cigarro. Então, que é um dos principais fatores de manifestação do câncer de bexiga. Então, hábitos de vida saudáveis são extremamente positivos
para controle geral da saúde, mas na área da urologia também eles são muito importantes, principalmente nessas situações. E o cálculo é falta de água? O cálculo é um conjunto de situações, mas, um dos principais é falta de líquido no organismo, que a gente fala que é a baixa ingesta hídrica, e aqueles cristais que estão na urina, eles vão se juntando, se solidificando para formar os cálculos. Mas tem algumas outras situações, como alimentares também, dieta rica, em sódio, por exemplo, alimentos industrializados, né, poucas verduras, legumes, alimentos mais naturais. Alguns fatores genéticos que estão envolvidos também, síndromes desabsortivas, intestinais, enfim, tem alguns outros fatores, mas com certeza um dos principais é a questão do líquido tomado em quantidades inadequadas ou abaixo do ideal, com certeza. É. E o do testículo tem algumas, como é que eu vou dizer? Alguns riscos, do ambiente mesmo, tipo, alguém falou alguma vez sobre andar muito de bicicleta, fazer alguma coisa, assim, que esquenta muito, alguma coisa nesse sentido que não sei se o câncer, né, mas que Sim. pode dar algum problema. Muitos dos do desses, essas informações que são passadas, até são considerados alguns mitos, né. Então por isso que é importante a gente reforçar e trazer essa informação, né, como é uma pergunta bem frequente também em consultório: "Ah, andar de bicicleta pode? Posso andar a cavalo?", Hum. né, "Tem algum problema para próstata?", enfim. E não é necessariamente verdade, porém, o que a gente vê, por exemplo, na questão testicular, ou mesmo câncer de testículo, é uma coisa interessante que ele acomete pacientes mais jovens, né, então em torno ali de 15 a 25 anos. Então por isso a importância do acompanhamento, né, muitas vezes aquele adolescente, aquele adulto jovem vai notar no seu, testículo, ele mesmo palpando, nota um nódulo, e aí ele vem até o consultório para tirar essa dúvida. A partir daí a gente tem, como fazer um exame físico, um exame complementar, um exame de imagem, ultrassom, enfim, para trazer, tirar essa dúvida e trazer essa informação do que fazer, né, se realmente é ou não Uhum. algum problema maior ou mais grave, digamos assim. Sim, com certeza. Doutor, para a gente encerrar então, eh, o que que fica de resumo, assim, dessa nossa conversa, você acha, para o pessoal que está assistindo a gente? O que a gente traz nessa, né, digamos assim, nesse mês, né, todo mês a gente, realmente, sai para ir em alguns lugares, né, fazer essas entrevistas, como vocês deram essa oportunidade, que é muito boa para a gente poder divulgar essa informação, que é sobre a saúde masculina, né. Que o homem não tenha receio de buscar informação, buscar um auxílio muitas vezes quando ele já está com o problema, né, muitas vezes já tem o sintoma, mas tem vergonha, né, eventualmente de ir no seu médico, de falar que está com problema, muitas vezes, né, vai ficar com receio em casa: "Ah, mas eu tô com problema, eu que tenho que resolver sozinho", É. e às vezes não é assim. Às vezes a gente precisa, né, buscar esse auxílio, né, buscar as respostas, e Novembro Azul vem muito para isso, para a gente falar do câncer de próstata, mas de outras doenças também, sobre saúde masculina, sobre hábitos saudáveis, Hum. o que que esse homem deve fazer. E o foco atual, hoje, do Novembro Azul, é disseminar informação de qualidade em saúde, né. Esse é o objetivo, para que o homem se cuide, para que o homem, né, procure ter uma rotina de saúde, uma rotina com hábitos mais saudáveis, evitando vícios, enfim, alimentação mais adequada, e caso tenha algum problema, sinta alguma coisa diferente, procurar o seu médico de confiança ou um médico urologista que pode auxiliar ele a tentar, né, descobrir qual que Hum. é esse problema e o tratamento também, né. É. Até porque, doutor, assim, antigamente a expectativa de vida era muito menor, né, principalmente em homens, né. A gente vê muitas viúvas, enfim. Mas hoje, com uma expectativa de vida com 80 anos, Sim. uma pessoa indo na academia, fazendo suas rotinas, fazendo suas coisas, não tem como dar uma bobeira dessa. Tem que cuidar da saúde para você conseguir chegar lá, né, o com todos os teus amigos vão chegar, Com você certeza. precisa chegar também e bem, né, porque a expectativa de vida tá eu É. faço academia num local onde tem um senhor de 80 anos, tem outro de 70 e poucos anos, eles estão lá carregando peso e eu preciso carregar mais que eles, porque eu
e eles estão todos os dias lá. É mais do que a gente chegar, é a gente chegar com qualidade, Isso. né. Então, essa questão em academia, musculação, exercício físico, isso é fundamental, isso é praticamente inegociável, né. Você precisa chegar com qualidade. E aí é onde vai entrar os hábitos de vida mais saudáveis, exercício físico resistido, com força, musculação, enfim, outros tipos de exercício, vão fazer a diferença para você chegar com qualidade de vida nos anos mais para frente, sem dúvida nenhuma. É. Doutor, muito obrigada. Você tem uma didática muito boa, explica muito bem. E eu quero agradecer muito a sua participação aqui, porque tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir transmitir essa informação de que o Novembro Azul é esse alerta de cuidado, mas que a saúde do homem também tem que ser lembrada o ano todo. Não, com certeza, Aline, muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço mais uma vez poder estar aqui, né, a gente conversando um pouco de maneira informal sobre saúde masculina, mas que traga essa mensagem, né, um alerta para os homens que não deixe para depois. Se você está sentindo, né, alguma coisa diferente, procure, e se você ainda não tem nenhum sintoma, procure fazer esse acompanhamento, né, com seu médico de confiança ou um médico urologista, para que você tenha cada vez mais qualidade de vida, né, Isso. e isso é muito importante hoje em dia. Muito obrigada, Eu que doutor. agradeço. Viva a Saúde fica por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia e lembre-se, cuide-se. Até mais.